Olá, pessoal. Estamos aqui de novo para dar sequência ao nosso podcast. E a gente já começou falando da mulher no nosso universo e agora a gente vai para a mulher no mercado de trabalho. A gente falou de padrões, a gente falou da mulher do futebol e agora a gente vai pensar na mulher no mercado de trabalho. E aí eu trouxe minhas amigas aqui da FAAP, a Ju e a Pri. Ju, professora de Química, e a Pri de Matemática, que vocês já conhecem, né? Enfim, para falar um pouquinho sobre isso. Porque no caso do mercado de trabalho, em especial para mim, que sou profissional da área da letras, fiz licenciatura, na letras, a maior parte da minha formação, sempre, maioria esmagadora de mulheres na sala de aula, e acho que até da nossa experiência empírica mesmo, né, de vida, a gente teve muito mais professoras mulheres de português do que homens, até acho que já teve em algum momento um homem, mas na área de letras, acho que as mulheres ainda são maioria dando aula, né? E aí eu trouxe vocês pra gente poder discutir isso. Eu queria saber como que é nas outras áreas, né? E aí pra vocês me contarem um pouquinho pro pessoal como é que isso funciona. Bom, então a minha primeira formação é engenharia bioquímica. Eu sou engenheira bioquímica formada pela USP, em Lorena. E no meu ano, em 2003, eu vou denunciar a minha idade, mas em 2000, tá tudo bem? Não, é que ela entrou muito jovem, com 10 anos, mas prodígio. eu tinha 16 anos, então. Prodígio. É isso aí. Ai, até que era dividido, né? Então, engenharia química, engenharia bioquímica, tinha ali 40% mulher, 60% homem, próximo disso. Mas eu me lembro que no meu ano, tinha uma menina na minha república de engenharia de materiais. E na sala dela eram 2 mulheres para 38 homens. Que é uma proporção absurda, né? Sim, sim. Então, engenharia de materiais, engenharia mecânica, engenharia física, a desproporção é imensa, né? Sim. Então, para química e áreas afins é próximo, né? Mas para as áreas mais ligadas à física, a desproporção é muito maior. E acho que isso reflete até quando a gente vai falar, se você precisa chamar um engenheiro pra fazer alguma coisa, é sempre no masculino, né? É uma área engenheiro, é verdade. Sempre engraçado isso, né? E ainda que hoje já esteja melhor do que já teve, a gente ainda tende a chamar sempre no masculino. De 2003 pra cá, muita coisa mudou, né? A gente discute isso. Eu tenho amigas que são no mercado de trabalho da engenharia. Então, eu tenho amigas que trabalham em multinacional e que valorizam a presença feminina, mas ainda assim é desproporcional. Então, ainda é uma relação mais ou menos de 25% para os altos cargos de mulheres e 75% para homens. Aí depois, Carol, eu fiz licenciatura. E na licenciatura já tem uma diferença muito grande, né? Então, já tinha um percentual maior de 50% para mulheres. Depois eu fiz especialização em química, e aí era próximo ali de 50%. Mas quando eu fui para a área da educação mesmo, eu fiz mestrado na UFSCar. Meu mestrado foi na área de educação, porque eu senti que eu precisava ampliar meus conhecimentos, já que a minha primeira formação era na engenharia. E aí na área da educação é muito mais mulher, né? E o que é muito engraçado, porque até os professores do ensino superior. Então, na engenharia, prioritariamente, eu tive professores homens. Em 2003, não tinha muito politicamente correto. Então, eu me lembro que na minha primeira aula de uma disciplina, um professor falou, nossa, muitas mulheres, será que elas vão chegar até o final do curso? E engraçado que as perguntas se dirigiram às mulheres. Sim, exatamente. Porque, nossa, muita mulher esse ano, né? Será que vocês vão aguentar chegar até o final? Então, foi muito marcante. E eu tive prioritariamente professores homens. Na área da educação, o jogo vira, né? Então, no ensino superior, que é a minha relação aqui, né? Que eu trago para a área da educação, eu tive prioritariamente no mestrado professoras. Isso já reflete a diferença na educação, né? Então, no mercado de trabalho enquanto professores do ensino superior. E aí, acho que isso faz sentido no nosso contexto, né? Sim. Acho que dentro das escolas, no geral, a gente tende a ver em algumas áreas ou algumas séries, né? Alguns segmentos mais mulheres do que homens.
Então, quer dizer, vai chegando na educação, tem a ver com isso. E na engenharia já não, né? Já não. A mudança é gritante. E por exemplo, no ensino médio, quando a gente pega a área de ciência da natureza, é muito comum na física ser homem, né? Então, e na química, na química varia, altera, né? E biologia. Altera bem, mas ainda é um mercado mais masculino. E biologia nem tanto. Então, talvez biologia tenha... Varia mais, varia né? mais. Mas a física... Mas a física... Geralmente é eu muito conheço difícil. pouquíssimas mulheres que formaram em física mesmo. Até ex-alunas, né, que fazem física, são pouquíssimas. Nesses, sei lá, 16 anos que eu dou aula, acho que eu posso contar numa mão o número de Mulheres, meninas né? que fizeram verdade. física ou engenharia física, talvez. E é interessante que a gente tem idade relativamente parecida. E eu lembro que quando eu tava prestando vestibular, das minhas amigas, não lembro de nenhuma, de ninguém assim próximo. Não só as amigas, mas que ia prestar engenharia. Hoje você já vê mais, né? A gente dá aula para vários alunos que querem engenharia, das mais diferentes áreas, mas assim, engenharia. E eu lembro que na minha época, não. Dos meus colegas de sala, das outras turmas que estavam ali pareadas comigo, não lembro de ninguém que ia fazer engenharia. Mas é engraçado que meu irmão é 2 anos mais velho e ele fez engenharia elétrica na USP em São Carlos. E aí, quando eu decidi fazer engenharia química, bioquímica, tava ali na dúvida, a minha mãe falou, Juliana, tem certeza? Vem, deixa eu conversar com você. Que é um mercado muito masculino. Sim. E ela foi a favor, né, e tal. Mas teve essa conversa, mas com meu irmão não, porque tudo bem ele fazer engenharia elétrica. Homem, né? E acho que na turma dele, eu acho que tinha 1 ou 2 meninas também. Engenharia elétrica, né? Muito Imagina. Também. O número é pequeno, né, de mulheres. Eu fiz matemática e era bem dividido mesmo, né? Meio a meio, talvez até mais mulheres, né? E licenciatura. Licenciatura. Depois eu fiz engenharia civil e era assim, tipo 12% mulheres e o restante homens, né? Mas o interessante, e aconteceu no curso da minha irmã também, ela fez engenharia de produção. Eram 2 meninas. Na turma. Na turma, aí começou, não sei, 20 meninos, mas foi diminuindo o número de alunos da turma da minha irmã, especificamente, porque as 2 meninas formaram. Então, essa pergunta que o professor fez foi interessante relacionar, porque diminuiu o número de alunos, mas as meninas permaneceram até o final e ótimas profissionais, né? Então, não tem relação, né? É um preconceito, né? A relação do término do curso é muito variável, porque também a gente sabe que o caminho da engenharia não é fácil. Né? Então, meu curso era integral, eu tinha aula todos os dias de manhã e à tarde. Foram 5 anos intensos. Então, chegar ao final independe do gênero. Não, né? Muita gente se descobriu no meio do caminho, não é isso que eu quero, assim como em tantas outras, isso né? também, né? Vai fazer outra coisa. Então, não é nem porque não dá conta, mas porque vê que não é aquilo, né? Que às vezes a cidade também não agrada, porque era outra cidade. Começa a trabalhar. Eu acho que na universidade muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer, mas definitivamente acho que o gênero não é determinante para se concluir ou não. Ele foi bem infeliz. Não, e achei interessante, você falou a questão da relação de quantos professores na universidade, né, homens e mulheres. E aí eu tava pensando aqui, não tinha pensado sobre isso. Na USP, eu fiz na USP em São Paulo, e o número de professores e professoras era relativamente pareado. Isso na letras. Quando eu cheguei para fazer as matérias da licenciatura, que aí a gente ia pra educação mesmo, porque aí era majoritariamente mulher. Tive um homem e assim, todo o restante mulheres. E aí eu não tinha pensado nisso, na relação dos professores universitários. Eu fiz mestrado, né? Eu fiz na USP também. E na área de licenciatura? Só que eu fiz matemática. Na área de matemática, alunos, né? Eram 4 meninas e uns 10 meninos. O número de homens era maior que o de mulheres, né? Os alunos. Matemática. E professores era mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres que davam aula para nós. A maior parte das professoras eram da área da química, bioquímica. Mulher. Mas ciclo básico, cálculo, porque eu tive até física 4, cálculo 4, cálculo de reatores. Era tudo homem. Tudo homem. Isso significa muito, né? Sim. Não é uma coincidência. E acho que começa lá na formação, né? A questão do tipo, de a gente incentivar muitas vezes que os meninos façam coisas de construção, por exemplo, de montagem. Isso! O carrinho do menino te leva à engenharia mecânica, mas a boneca da menina não te leva à engenharia.
o Lego, né? A construção, isso te leva a engenharia civil. Mas a brinquedo de cozinha não te leva a nenhuma engenharia. Assim, felizmente isso tá melhorou mudando, muito, né? Melhorou né? muito. Então, eu ingressei na universidade em 2003. 20 anos depois, eu tenho certeza que eu vejo com as minhas sobrinhas que agora estão maiorzinhas, mas os brinquedos já eram mais diversos, então elas brincaram de Lego. Então, vai muito da estrutura da casa também, né? De privilegiar e de deixar que isso, né? Que, assim, de incentivo. Deixa escolha. E tem que ter um incentivo, né? Então, tá tudo bem brincar de casinha, tá tudo bem brincar de carrinho, mas que tenha acesso às possibilidades. Que isso não seja fechado e que as meninas, embora seja um percurso difícil, porque ainda é um mercado mais masculino, mas a gente forma, a gente chega lá e dá tudo certo. Eu tenho muitas amigas, eu fui para a área da educação por escolha, mas as meninas que moraram comigo na minha república, elas foram para a indústria e elas são muito bem colocadas, são muito felizes, ocupam cargos muito bons e são mulheres. Então as mulheres são dedicadas, né? Sim, lógico, sem ter exceção, né? Mas eu acho, Pri, que a questão não é ser dedicada ou não. Eu acho que a gente tem, por exemplo, chega um determinado momento que é a nossa faixa etária, que vem a maternidade ou não. Tem isso também. Então, a questão não é ser dedicado ou não, porque um homem e uma mulher podem ser igualmente. Isso, mas a maternidade, ela inevitavelmente vai te tirar do mercado de trabalho por um tempo. Isso interfere, isso né? impacta, né? Na contratação. E eu acho que tem a ver, que nem isso que você falou, que aí as meninas muitas vezes, né, são levadas a brincadeiras, né, as coisas de cuidar, brincar de boneca e passar roupinha, né, na cozinha, que são coisas que, em tese, todo mundo vai ter que fazer, ou todos os adultos funcionais deveriam fazer, mas muitas vezes recai sobre a mulher, e aí cai nessa questão. Porque quando você pensa que as mulheres, na faixa etária dos 20 e poucos, aos 30 e poucos anos, 23, aos 35 anos, você tem uma diferença grande entre mulheres empregadas e homens, recai sobre isso. O trabalho doméstico e com filhos. E a quantidade, eu até fui olhar aqui um dado de que as mulheres, elas passam a fazer os afazeres domésticos somado ao trabalho fora de casa. Então, assim, dá conta? Dá, mas quanto isso custa? Né? Então, você entra num bolo de sobrecarga, né? Seja da criança pequena, ou seja da própria casa. Então, a mulher, na verdade, ela vai acumulando funções. O que eu acho que dificulta, muitas vezes, a questão do trabalho. Porque ela tem que acumular tudo isso, né? Não é só um trabalho fora, né? Não. E tem mulher que acaba por falta de opção. Né? Ela sai do mercado de trabalho, tem filho, e aí ela volta 3, 4 anos depois. Então, tem uma pausa na carreira. Isso impacta, né? E aí, faz uns 3, 4 anos atrás, a revista Forbes fez uma capa aqui no Brasil em que a mulher que estava representando as mulheres, já era difícil na revista Forbes você ter uma mulher. E aí era a da Nubank, lá que foi a CEO da Nubank, grávida. Né? E eu levo essa capa para os alunos, né, que são, imagina, adolescentes. Eu falo, gente, vocês não têm noção do que representa você ver isso. Porque a mulher no mercado de trabalho, à medida que ela fica grávida, tem licença maternidade, quer dizer, já se torna né, assim, ai meu Deus, agora vai gerar mais encargo. Então, parece que é um transtorno, né? Quando, na verdade, a gente deveria enxergar isso como parte. E que se a gente dividisse melhor as coisas... Né? Se não fosse só a mãe que tem que levar para dar vacina, se não fosse só a mãe que tem que sair quando fica doente, não ia pesar tanto, né? E a gente ia poder... Mas a questão legal da licença, em países mais desenvolvidos, o homem tem uma licença paternidade igual a da mulher. Porque, de fato... faz todo sentido. Porque faz todo sentido, de fato. A mulher vai se afastar por 4 meses, pelo menos. O homem vai se afastar por 5 dias, né? 5 dias corridos. Então, para a empresa, que impacto é esse? Se a gente tivesse uma licença igual, não ia fazer diferença, né? Tanto é que tem entrevista que pergunta, né? Você tem interesse em ser mãe, eu já tive que responder isso em determinado momento. Diretamente. Diretamente. Quanto tempo eu planejava ser mãe.
porque é um Nossa, custo a mais para a empresa, super né? invasivo, né? Super, né? E aí você fala assim, aí quando a gente vê a estatística, 77%, as mulheres recebem 77%, né, estando em cargos semelhantes do que o homem recebe, quer dizer, elas recebem 33% a menos. Aí você fala assim, será que é a capacidade? Será que é não sei o quê? Será que é dedicação? Será que é dedicação? Olha tudo que a gente tem que pensar, Tem muita né? coisa E que tem interfere. que lidar com tudo isso pra estar no mercado de trabalho. É quase que tem hora que é uma luta. Você fala, olha, tem que querer muito estar lá, né? E o trabalho doméstico não remunerado, ele só soma, né? Só soma. Ele só soma trabalho. Só soma trabalho, exato. E ninguém é pago por isso. Aí a gente cai de novo. Alguns países mais desenvolvidos estão passando a remunerar as mulheres que cuidam, por exemplo, dos filhos como uma profissão. Trabalho, é um né? trabalho. É um trabalho. Porque é isso, ela pode não estar fora de casa, mas dentro. Ela tá trabalhando, né? Exato. Né? Cuidar da Esse, casa, eu dos acho que talvez esse filhos. seja o caminho mais Coerente, razoável, assim, né? Razoável, coerente, razoável, exato. Porque aí, se a gente alivia para um lado, né, e balanceia a equação, acho que não fica ruim, né? Nem a mulher vai se sentir sobrecarregada e o homem aí pode entender melhor o que é estar nessa posição, né? E aí, para as meninas que estão assistindo, coloca aí pra gente que área que vocês querem seguir, se de repente vocês querem fazer engenharia, porque a gente super incentiva, eu e a Pri, né? Sim, Sim, nas E a gente exatas, pode trocar ideia, inclusive, porque as coisas melhoraram, né? Eu não quero desestimular, pelo Muito pelo contrário. Eu trouxe um relato de 2003, 2023. Tem desigualdade, mas vai melhorar, né? Não, já progrediu absurdamente. E aí, quanto mais meninas ingressarem, né? Tem grupos da USP, por exemplo, que fazem... que faz trabalho para incentivar as meninas na rede pública a prestar cursos de exatas, porque elas são ainda menos estimuladas, né? Se acabam que elas têm que entrar no mercado de trabalho mais cedo. Então, deixa aí comentários se vocês querem ir para a área, se não, o que vocês acham sobre. Contem pra Eu gente. tava lendo, né, pesquisas, tava vendo do IBGE, né? Tem muitas pesquisas e tem a média salarial de todos os trabalhadores do Brasil no quarto trimestre do ano passado. Super recente. Homens, R$ 3.099, mulheres, R$ 2.416. Já tem essa desigualdade, né? Independente do tipo de trabalho, né, executado. E nesse mesmo período do ano passado, eram 39%, né, de mulheres nos cargos de gerência contra 61% homens que ocupam esse tipo de cargo, né? Cargo de gerência. Às vezes a mulher acaba saindo da sua área pós-maternidade porque ela não tem com quem deixar o filho. Aí vem para os trabalhos manuais. Então, tem mulher que ela trabalhava em banco, saiu, parará, começou a fazer bolo. Faz uma outra coisa porque não consegue se reinserir. Exatamente. Ou porque tem que estar disponível ali, precisa ser uma coisa... Não fique com o filho, porque o horário é difícil. É difícil. E aí acaba indo para outras áreas que não é da sua formação ou do seu início. Pra poder se reinserir de alguma forma. Sobreviver. Aí vem uma sobrevivência, né? Ô, gente, então bora lá mudar isso, né? Vamos discutir, vamos trazer esse assunto à tona, porque tá melhorando, né? O que é muito bom, o que vocês falaram, tá muito melhor. Mas a gente precisa continuar todo dia colocando um tijolinho aí. E nós, mulheres, colocar um tijolinho é muito importante. Meninas, obrigada pela participação. Pessoal aí de casa, deixem os comentários, deixem seu like aqui no nosso vídeo e até a próxima.